Olá, meu nome é Carla e eu estou aqui hoje para falar-vos de multiplicação de polinómios e casos notáveis. Ora bem, então, já tínhamos visto anteriormente acerca da soma e da subtração e tínhamos chegado à conclusão, então, que para poder somar dois monómios é necessário que eles sejam semelhantes. Pois bem, com a multiplicação e com a divisão, não vamos falar da divisão, mas com multiplicação, então, não é necessário que os monómios sejam semelhantes. Então, vai toda a gente com toda a gente, ok? Então, relativamente à multiplicação, e vamos começar por falar da multiplicação e depois vamos falar nos casos notáveis, está bem? Então, vamos começar com monómios muito simples. Eu tenho, por exemplo, o monómio 2x vezes 3x. Tá? Então, o que é que nós temos que fazer? Eu tenho que multiplicar a parte numérica com a parte numérica. 2 vezes 3. E a parte literal com a parte literal. X vezes x. Tá? E como há um vezes aqui entre eles, eu também vou pôr um vezes aqui. Então, isto fica o quê? 6x ao quadrado. Porquê? Porque eu estou a fazer uma multiplicação em que eu tenho a mesma base e o que é que eu faço neste caso? Somo os expoentes. Tá bem? Isso não acontece nos números porque nós conseguimos calcular o valor, não é? Temos aqui uma tabuada do 3 ou do 2, como queiram ver. Agora, com as letras, nós não temos tabuadas para as letras, não é? E, portanto, o que é que nós temos que recorrer? Às regras das potências. Então, eu tenho a mesma base, não é? A base é igual, aquilo que é igual não mexe, e, portanto, eu escrevo. E como estamos numa multiplicação, o que é que eu vou fazer? Vou somar os expoentes e, portanto, 2. Tá? Outro exemplo. Eu tenho 1 terço x ao quadrado y vezes 2x y e pronto. Pode ser. Então, vamos lá. Número com número. 1 terço vezes 2. É claro que vocês podem fazer este cálculo logo mentalmente e não precisam de fazer isto. Isto agora é só para exemplificar. Então, e agora, então, vamos, e eu pego x ao quadrado y vezes x, y. Tá? Mais uma vez, vocês podem fazer isto de cabeça. Então, aqui fico com 2 terços, numerador com numerador, denominador com denominador. E quando não tem denominador, é como se tivesse lá um 1. Ok. Agora, relativamente às letras, então vamos lá. Vamos agrupá-las. Quantos x eu tenho aqui? Não é? 2 mais 1 tem 3. Então, x ao cubo. E quantos y eu tenho? Ora, eu tenho aqui um, tenho aqui outro. 1 mais 1, 2. Tá? Portanto, isto é a multiplicação. Portanto, número com número, letras com letras. Agora vamos então aos casos notáveis da multiplicação nos polinómios. Então, casos notáveis. Primeiro caso notável. Os casos notáveis, na verdade, é uma forma de evitar que nós estejamos sempre a aplicar a propriedade distributiva. Portanto, se vocês não se lembrarem dos casos notáveis, podem sempre aplicar a propriedade distributiva, só que dá um bocadinho mais de trabalho e é a única diferença. Então, o que é que eu tenho? Vamos começar assim. Quais são as situações? Ou eu tenho, eu vou pôr aqui com números para ser mais simples, vou começar assim. Ou eu tenho, reparem, isto é um binómio, isto é outro binómio, certo? O que é que era um binómio? Um polinómio que tem dois monómios. Então, o que é que eu tenho? Se eu não tenho aqui nada, tenho uma multiplicação. O que é que eu tenho? Tenho este binómio
exatamente igual a este e estou a multiplicar este binómio por este binómio, certo? E eu posso escrever isto assim, ou posso escrever x mais 3 ao quadrado, tá? Quando nós temos, por exemplo, 3 vezes 3, eu posso escrever como 3 ao quadrado, não é? O que é que se repete? É o 3. Meto cá embaixo na base. Quantas vezes se repete? 2 vezes. E ponho no expoente. A mesma coisa aqui. O que é que se repete? O x mais 3. Ponho na base. Quantas vezes se repete? 1, 2. Ponho no expoente. Tá? Isto é válido não só para números, mas também para expressões. Tá? Então, este é a primeira situação de caso notável em que nós temos o quê? Um monómio, um binómio com um sinal de mais a multiplicar por um binómio exatamente igual, também com sinal de mais. Tá? E agora vamos ao segundo caso notável, que no fundo é absolutamente igual ao primeiro, só que muda, passa a menos, tá bem? Mas é a mesma coisa depois para resolver, como vamos ver. Então, eu tenho assim, ou seja, tenho este binómio exatamente igual a este e eles estão unidos por uma multiplicação. Ou seja, eu posso colocar assim, porque qual é o número, neste caso, o binómio que se repete? É o x menos 3, está na base. Quantas vezes? 1, 2, aqui está. E depois, pronto, temos a situação de mais com mais, a situação de menos com menos, e falta-nos a terceira possibilidade, que é o mais com menos, que é o terceiro caso notável. X menos 3 vezes x mais 3. Tá? Depois desta parte já vamos ver. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos observar, vamos começar por este aqui, acho que é melhor. Vamos começar pelo terceiro caso notável, tá bem? Então vamos lá. Então, o terceiro caso notável. O que é que nós temos? Vamos pegar naquele exemplo que tínhamos ali ainda há pouco, x menos 3 vezes x mais 3. Pois bem, se nós fôssemos resolver isto usando a propriedade distributiva, o que é que eu iria fazer? Vinha multiplicar este por este, atenção que isto aqui é uma multiplicação, e depois este por este, e depois vinha este por este e este por este, tá? Então vamos lá, fazer assim para nós vermos como é muito mais fácil o caso notável. Então, x vezes x, temos x ao quadrado, certo? X vezes 3, temos 3x. E como ambos estão positivos, mais 3x, certo? Agora, vamos então passar para este. 3 vezes x, 3x. Mas um está mais, outro está menos, então menos 3x. Muito bem? E agora o 3 vezes 3, um está positivo e outro está negativo, então menos 3 ao quadrado. Podia ter posto 9. Podia, mas não tenho interesse agora e já vão ver porquê. Então, isto é aplicar a propriedade distributiva, mas o meu polinómio ainda não está simples, eu tenho que continuar a reduzi-lo até ele ficar simples. Então, vamos lá. Tenho aqui x ao quadrado. Há mais algum x ao quadrado? Não há mais nenhum x ao quadrado. Então, eu vou escrever x ao quadrado. Não posso simplificar mais. E agora estes aqui? Sim, tem este monómio que é semelhante a este. Então, o que é que eu vou fazer? O que é igual não mexe, e, portanto, eu não vou mexer no x. E tenho aqui mais 3 menos 3, que vai dar 0. Então, 0x é 0, e como é 0, não faz diferença nas contas de mais e de menos, e não vou escrever, tá bem? Ou posso escrever, pronto. Mais 0
x. Aqui o sinal é indiferente porque o 0 não tem, na verdade, sinal. Portanto, só estou a escrever isto para percebermos que isto dá nisto. E depois, por último, temos aqui menos 3 ao quadrado. Sim, continua a não pôr 9. Então, simplificando, ficamos com o quê? Com x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Pois bem, então agora vamos lá. Isto é aplicar a propriedade distributiva. E eu chego a esta conclusão. Ok? Daqui para aqui. Agora, o caso notável, ele tenta-me, no fundo, simplificar as coisas. Ele diz-me assim, pois bem, minha cara, se tens isto aqui, nós sabemos, de tantas contas fazermos, que isto resulta sempre no quê? Ora bem, então, eu pego neste e ponho ao quadrado. Pego neste e ponho ao quadrado. E pego no sinal de menos, atenção que não é no sinal de mais, e pego no sinal de menos e ponho aqui, tá? Então, o terceiro caso notável, mais não é do que quando eu tenho x menos 3 vezes x mais 3, isto é o mesmo que ter x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Tá? No fundo, põe cada um deles ao quadrado, certo? E entre eles vão pôr o sinal de menos. Tá bem? E reparem como daqui passamos imediatamente para aqui. Ou seja, daqui saltamos estes passos e vimos para aqui. Tá bem? Mas como podem ver, seja sabendo isto de cor. Seja sabendo isto de cor. Ou aplicando a propriedade distributiva, vão sempre dar ao mesmo caminho. O caso notável serve apenas para nos simplificar a vida, tá? Agora, este é o mais simples e agora vamos ao primeiro e ao segundo, que na verdade funciona da mesma maneira,